Muito bem, esse projeto nosso de hoje é o cálculo de um tubulão na situação mais complexa da obra, ou seja, é um tubulão de divisa. Qual é seu nome? Guilherme. Qual é a distância que eu devo deixar do meu pilar para uma divisa de uma obra qualquer? Eu devo encostar o meu pilar na divisa da obra? Está certa a resposta? Eu devo encostar uma obra na outra? Não. Normalmente eu deixo quanto? 1 centímetro a 2. Tá? Sou protagonista de vários problemas. Um vizinho, sem querer, encostou. Aliás, falta essa cadeira de patologia. Problemas. Todo dia eu sou perito ou sou consultor técnico de problemas por bobagem. Não se encosta a obra em vizinho de forma nenhuma. Deixa uma camada de isopor ou de esponja para o seu prédio trabalhar independentemente do outro. Então, é muito recomendável que fique uma folga entre o pilar e o vizinho de 2 centímetros. Segunda questão. Alguém me responde, por gentileza. Qual é a distância mínima que o Código de Obras permite entre a face de uma fundação, a divisa? 50 centímetros. Se você deixar menos de 50, nós vamos chamar isso de C1, você não aprova o seu projeto. Terceira pergunta. Qual é a distância recomendável entre a base do seu tubulão e a do vizinho? 10. Portanto, eu deixo 5 centímetros e o vizinho também deixando 5, fica bom. Quarta pergunta. Essa distância é obrigatória? Não. Num caso de muito aperto, solo fraco, bases grandes, vai encostar uma na outra. Eu simplesmente, quando o concreto a minha, eu deixo uma chapa de isopor ou de madeirite no rodapé, porque quando o vizinho for fazer, ou eu já tiver feito encontrar o vizinho, eu vou ver o rodapé dele. Então, eu ponho uma chapa para separar os problemas de recalque dele dos meus. Pronto. Qual é o objetivo final desse cálculo? Hoje, nós estamos no capítulo 9.2, que é o cálculo da capacidade de carga do terreno, também na prática chamado de taxa do terreno. O que é taxa do terreno? O que é capacidade de carga admissível de um solo? E sem, que é pior ainda, colapsar. Então, nós vamos procurar calcular essa tal taxa do terreno, ou capacidade de carga, que é a pressão que esse tubulão põe no solo, de tal forma que não vai produzir recalques grandes. Recalques pequenos sempre vai acontecer. Não existe uma obra que eu saiba que não recalcou uns 3, 5, 10 milímetros. Mas a estrutura suporta isso. Então, a pressão admissível aqui de tal forma que o solo não vai produzir problemas para o muito menos colapso. Colapso é uma ruptura bem grave e, de uma certa forma, eu perguntaria, você, qual a diferença de recalque e ruptura? Como é que eu separo as duas visualmente? As duas afundam no chão, o prédio, a ponte, o viaduto vai afundar no chão. Qual a diferença? Alguém ajuda ele? Uma é rápida, é brusca às vezes, catastrófica. Às vezes não dá nem tempo de escorar. Os casos de morte, de recuperação de estrutura, de ponte, sei lá, normalmente é na recuperação
quando o processo é de ruptura. Não dá tempo, nem de escorar. Entendeu? Então, todos dois afundam no chão, e são todos dois muito ruins. Só que um é infarto, mata rápido, o outro é câncer. Dá tempo de recuperar até. Entendeu? Muito bem. Então, o nosso objetivo hoje é fazer o projeto dessa fundação. O que implica no projeto? O que eu preciso saber? Várias coisas, né? Primeiro, a profundidade da fundação, de tal forma que eu vá garantir aqueles dois elementos. Vou calcular uma pressão que esse tubulão coloca no terreno, de tal forma a não recalcar e nem romper. Então, eu vou escolher uma profundidade adequada. Segundo, preciso saber qual é o diâmetro do fuste. Isso nós já aprendemos no capítulo 1. Preciso saber qual é o diâmetro da base, que nós vamos aprender hoje. E preciso saber qual é o calcanhar, é tabelado, fácil, padrão, não é elemento rigoroso, nem a altura, e preciso saber também a altura do tronco de cone, do calcanharzinho, para calcular efetivamente a altura final. A primeira moça aí. Se eu não souber, não tiver uma tabela de calcanhares, qual é o calcanhar que eu adoto o rodapé que a norma autoriza? Quantos centímetros? Quando eu não sei, não tem tabela, 20 centímetros. Então, em qualquer caso de dúvida, 20 centímetros está muito bom. E só tem uma função construtiva, é só para o concreto chegar lá e não ficar bicudo. Entendeu? A tabela que eu passei para vocês é puramente vindo da experiência de mais de 40 mil tubulões que eu fiz. Então, você pode economizar, pode fazer até com 10. Quando é muito pesado, é bom fazer com 25. Alguém pode me dizer, para que esse rodapé ou esse calcanhar? O que eu preciso saber? O que eu quero aí com esse tal calcanhar? Por que eu não faço uma base bicuda? O concreto com certeza não vai chegar. Aqui na 103 Sul, tem um tipo de bloco, você sabe que em Brasília tem os blocos duplos grandes, né? 2 vezes 80 por 15. Então, eu fui fazer a fundação de um dele que não estava pronto. Só que o proprietário desse prédio aqui, muito gentilmente, deixou um tubulão pronto, de tal forma que eu pudesse apoiar o meu prédio no tubulão dele e o prédio dele no meu. Só que deu um azar que o prédio dele estava recalcando, caindo para cá. Eu desci, fiz um tubulão experimental, quando eu cheguei lá eu vi isso. Na ponta ele não deixou o calcanhar, o cascalho entrou sem cimento. Se eu perder, por exemplo, 20 centímetros numa base de 3, o que eu estou perdendo? Se eu perder um anel de 20 centímetros numa base de 3 metros, o que está diminuindo? E o que está aumentando perigosamente? Estou perdendo área. Se eu perder área, aumenta a pressão. Pode passar da pressão chamada admissível, pode começar a recalcar. Foi o que aconteceu. Muito bem. Nós já sabemos calcular o diâmetro do fuste, sabemos calcular já, achar a profundidade. Vamos só refrisar. Vamos calcular a profundidade que deve ter uma fundação, em particular um tubulão. Quero sugestões. Qual é a profundidade que eu coloco essa fundação aí? 17 metros. Quer sustentar a sua posição? Está certa. Por quê? Porque se colocar no terreno que o SPT é maior, né? Do que o quê?
Normalmente, uma fundação, em geral, deve ficar aonde? No terreno com que resistência? É tolerável até 15. 15 golpes, é um terreno mais fraco. O ideal seria 30. Mas espera-se um recalque a longo prazo. Pequeno, mas espera-se. O que mais? Ok. O que mais? Por que esse 1 metro abaixo? Por que eu vou ficar com 17 e não com 16? Quase. Alguém explica melhor isso? Para que esse custo danado aí? Já fiz base do tamanho dessa sala aqui, 8 metros de diâmetro. Se eu afundar ela 1 metro, a mais do que precisa, 8 metros de diâmetro vai dar 60 metros quadrados, vão ser 60 metros cúbicos de concreto, 60 metros cúbicos de escavação. O concreto hoje, a R$300, são R$20 mil que eu joguei fora nessa base. Mas não joguei fora. Por que então que eu afundei esse 1 metro? E por que essa garantia? Eu não estou vendo aqui na sondagem que a partir de 16 metros todos já são bons? Porque a sondagem é pontual. Daqui para ali, o terreno pode mudar. Então, regra básica num projeto de fundações, de sapata, de estaca, de tubulões, qualquer coisa. As fundações têm que estar no mesmo terreno. Então, se o terreno afunda, você acompanha. Você pode até encurtar. Tá bom? Muito bem. Então, qual é o resultado final que eu procuro mesmo? A profundidade já foi estabelecida com 17 metros. Quais outras condições que eu devo olhar para implantar um tubulão? Tem mais 2 aí. Não, isso é o resultado que eu quero. Para implantar esse tubulão a 17 metros, o que eu olhei aí? Não. SPT já examinamos, ok, 25. O que mais? Segunda condição. Qual é a segurança de escavar um tubulão a céu aberto? O que eu não devo ter no terreno? Muito bem, também. Água. Tubulões a céu aberto, a não ser que seja ar comprimido, acima do nível d'água, ok. Então, SPT ok, acima do nível d'água. O que mais que eu posso ter como segurança? Eu preciso ter como segurança na hora de escavar ou colocar um homem aí dentro para escavar. Os tubulões podem ser escavados com máquina ou na mão. Se possível, na mão. É tecnicamente melhor e é um grande gerador de emprego. Mas, às vezes, tem que ser com máquina. Mas ninguém conseguiu ainda. E se alguém quiser ficar rico, está na hora. Mas, lembre que eu doei $5 mil para fazer um programa de classificação, não sei se foi nessa turma. Mais $5 mil para quem desenvolver um alargador de bases eficiente. Não existe máquina que alarga a base. Nós temos uma que alarga no máximo 1,40 m e deixa muita sujeira. Então, inevitavelmente, eu vou ter que ter alguém trabalhando aqui embaixo. Não esqueçam disso na vida profissional. Se alguém vier para essa área, ou para a área de mecânica, pode desenvolver uma patente muito importante. Uma máquina que consegue abrir a base de forma eficiente, de tal forma que eu não preciso dessa pessoa aqui. Num país subdesenvolvido, eu preciso dar emprego, isso é bom. Muito bem, então qual é a condição para poder escavar com segurança? Solos coesivos, senão não faria esse tubulão. Posso fazer com camisa de aço ou de concreto. Eu tenho uma argila siltosa, estável. Eu tenho uma argila arenosa, apesar de ter areia, é estável. Eu tenho, de novo, uma argila arenosa que dá para escavar bem. Então, para escolher a profundidade, 4 condições, que vocês já viram aí. Primeiro,
solo coesivo. Segundo, falta d'água. Terceira, terreno resistente. E quarta, o que mais é que poderia inviabilizar a utilização de tubulões aí? Solo não, solo está ok. Podia, mas não inviabilizou. Eu posso furar um tubulão até o Japão? Não. Então, qual é a outra condicionante? Profundidade. Furar um tubulão de 17 metros é bem legal, dá para furar. Lembra? Tubulão raso até 6, mais ou menos até 12, bom até 16, profundo de 24, e é possível até 40, 50 metros, em caso muito especial. Um tubulão desse, nesse solo de 17 metros, de 60 centímetros de diâmetro, 2 homens saudáveis, e são sempre saudáveis, porque um operário que trabalha dentro do tubulão tem que ser saudável, ele fura 16 metros por dia. Uma máquina fura 200 metros por dia. Mas quando a máquina quebra, para a obra toda. Se eu tenho 50 duplas furantes, se uma ou duas não comparecer, a obra continua. Muito bem. Então, o que eu vou procurar como resposta final? Já tenho tudo. O que eu preciso para o projeto? Então, conclusão de todo esse cálculo, de toda essa análise. Para começar a obra, eu preciso do diâmetro do fuste. Já vimos isso no capítulo 9.1. Vou pegar a base mais complicada, a base oval. Alguma dúvida? A hora é essa. Se tiver dúvida, a hora é essa tirar dúvida. Tá? Pergunto novamente para qualquer um. Por que essa base chata de fazer? Não é tão chata, mas por que essa base mais complicada de fazer e por que não a circular? Por que eu vou ovalizar a base? Para diminuir o quê? A excentricidade. A excentricidade, o que ela faz? Gera momento. E o momento gera aumento da carga. Então, a gente faz uma base chamada na prática da engenharia de oval, mas na realidade é uma falsa elipse. Eu já calculei o fuste, sei que o pilar está aqui, porque o projetista me mandou o pilar dele aqui, sei que o outro pilar está aqui, esse é o projeto que vocês têm, vão fazer os 4 tubulões de divisa aqui. Então eu preciso dessa dimensão, dessa dimensão, dessa dimensão, da largura da base e etc. Muito bom. Para calcular a área da base, eu já tinha chegado no cálculo da área da base? Já. Pois não. Muito bem. Não cabe ao projetista de fundações fazer cintas alavancas, viga de equilíbrio. Mas é bom. O calculista que vai calcular a viga agradece se você indicar, pelo menos, que ali vai ter uma cinta. E vocês vão fazer isso tracejadinho no projeto, não é obrigatório, mas vocês farão, porque eu quero um projeto bom, e vocês estão numa escola de ponta, então precisa fazer esse tipo de coisa. Vão indicar aqui a cinta, ou seja, viga de equilíbrio. Essa viga de equilíbrio, ela tem que pegar o pilar, que ele está no ar aqui por enquanto. Tem que pegar a base do tubulão. Então, vocês vão tracejar ela assim no projeto.
Basta fazer isso, não precisa de cota. Mas, em geral, 10 a 15 centímetros de aba de sobra de concreto no pilar e no tubulão é uma boa ideia. Quantos métodos a gente já tinha calculado? Chegamos nos 8? Só, berberiano. Tá bom. Muito bem. Para calcular essa base, eu calculo primeiro que base. Alguém se lembra? Calculo como se ela fosse o quê? Circular. Então, primeiro eu calculo a base como se fosse circular. Acho a área dela, área circular. Em função dessa pressão, que é o principal problema no cálculo de fundações por tubulões, é aonde dá também os maiores problemas. Os erros comuns são, aqui nesse cálculo, exageram nessa carga, começa a recalcar e trincar a estrutura. Ou erro na escolha da sondagem, ou a própria sondagem errada. Então, as 3 grandes fontes de problema. Muito raramente eu pego um problema no concreto. Como eu disse para os senhores, eu já analisei 400, mais ou menos 404 obras com problema. Só 4 delas, ou 5 no máximo, tinha problema no concreto estrangulado. O resto, erro no cálculo da pressão. Muito bem. Então, eu faço que isso aqui, ou igualo, para manter a mesma pressão. Então, eu acho essas áreas iguais umas às outras. De tal forma que eu mantendo a mesma área, eu mantenho a mesma pressão. Área elíptica igual área circular. E essa área circular, como está mostrado aí fácil no desenho, é a soma de um retângulo e 2 semicírculos. Se juntarmos os 2 semicírculos, é a área de um retângulo mais um círculo inteiro. Muito bem. Para calcular essa área circular, eu uso um dos princípios mais antigos da física, que a área é igual força sobre pressão P. Aqui ela é chamada de tensão admissível do solo. Então, o grande problema na engenharia de fundações, como eu disse anteriormente, está no erro de se calcular essa pressão. Além, é lógico, do erro na escolha, além da execução errada, imagine, eu saio de 15 para 25 golpes. Se houver um erro aqui, esse tubulão ficar aqui, eu vou ter recalque. Bom, muito bem. Como calcular, então, essa tal pressão para calcular a área circular e depois eu transformo ela numa falsa elite? Existem vários métodos teóricos. Muitos métodos teóricos, muito complicados, hoje em dia ainda, no ano 2013. Precisamos de muita pesquisa. E tubulão não é fácil, porque normalmente tubulão pega carga muito elevada. Esse tubulão tem carga de 320 toneladas, que por ser excêntrico vai para umas 380 toneladas. Alguém sabe, eu sei que talvez não foi falado aqui, qual é a melhor forma de garantir um cálculo na obra? Ou seja, você calculou essa pressão aí para 3 quilos por centímetro quadrado. Vai executar a obra. Hoje em dia até é obrigatório. O que eu posso fazer na obra para garantir que esses 3 quilos são bons? Se você fosse teste de carga, se você fosse proprietário, você fala, bom,
Você projetou, eu acredito, e você tem uma tremenda experiência. Mas eu tenho empreendimento aqui de 55 milhões de reais. Vamos fazer um teste de carga. O teste de carga é igual ao teste de esteira para quem tem problema cardíaco. O tubulão tem 380 toneladas. O bom é carregar ele com pelo menos o dobro, 760 toneladas. Ora, para reagir 760 toneladas, antigamente nós usávamos saco de cimento e brita. Você imaginou o tanto de brita e saco de cimento que vai ter que ficar em cima desse tubulão? Hoje nós usamos tirantes de aço protendido lá embaixo. Cada prova de carga dessa vai custar perto de 30 a 40 mil reais. Se passar de 400 toneladas, vai para uns 80 mil reais. Então, há uma certa resistência perigosa do proprietário. Falta de cultura. Hoje é obrigado. Para cada 100 estacas, você tem que, se for projetista, exigir uma prova de carga. E se for proprietário, você tem que autorizar a fazer a prova de carga, porque num problema qualquer você fica legalmente descoberto. A pior coisa que tem é quando a gente vai defender alguém que não fez sondagens, por incrível que pareça. Eu estou olhando obras em Florianópolis, lá não se tem o hábito de fazer sondagem. É um terror. Judicialmente você está morto. Não fez controle tecnológico concreto também, está difícil de protegê-lo. Agora, prova de carga. Muito bem, nós usamos, então, como ainda não tem um método completo, teórico, e como depende de muito ensaio, nós vamos usar métodos estatísticos, semi-empíricos, ou seja, quem já fez projeto e comparou com o comportamento da obra, se ela funcionou bem, se não trincou, ou com o comportamento de prova de carga, que são poucas. O que eu tenho recomendado como profissional? Colho todos os métodos considerados tradicionais no Brasil. Aqueles que um juiz qualquer ou um perito judicial não poderia condenar, porque são profissionais experientes. Mas eles dão divergência até de 50%, o que é normal. Então, eu tenho adotado, dependendo dos métodos, um erro de 30%. Então, eu calculo por o maior número de métodos que eu possa e uso um fator de correção ou um desvio padrão de 30%. E faço uma nova média. Estou recomendando para os senhores que vão estar daqui a alguns anos na vida profissional, usar um método que eu também recomendo, que é o método do Cates, aquele que previu a eleição do Obama. Acertou em todas elas. Em todos os estados ele acertou que ele ganharia com essa margem de 5%. O que ele fez que eu gostaria que a gente fizesse quando possível? Não era só fazer a média matemática, mas dar um peso para aqueles que já acertaram mais vezes. Ou seja, usou o método, por exemplo, do professor Teixeira, que é muito bom. Se você tiver provas de carga, fala, olha, quem acertou mais nessa prova de carga foi o fulano de tal. Então, dá um peso maior, fazer uma média ponderada. Assim, com certeza, você vai chegar num valor bom. Mas existe um problema. Tubulão, a gente quase não tem a chance de fazer prova de carga. Tá bom? Então, vamos repassar os métodos que a gente tem. O primeiro método é o método Berberian, que está aí, feito em cima de uma série de ensaios no centro-oeste do Brasil, principalmente, mas pegando todo o resultado que eu pude ver no Brasil inteiro. Nós chegamos a ver o método da norma brasileira? Não? Então, vamos começar pelo método da norma brasileira.
Está aí na planilha. Método 1. Por gentileza, procurem essa tabela. Método da norma brasileira. Por que que esse método não pode ser negligenciado? Porque é um método de norma brasileira. Agora, como todo método empírico, ele é muito seguro. Ninguém vai fazer um método simples, como é o da norma, e te levar a usar pressões altas e te derrubar a obra. Então, todo método empírico-estatístico, se quem fez tiver bom senso, ele não vai fazer um método que vai dar pressões altas. Então, entra-se direto na tabela. Vê aqui a tabelinha da norma brasileira. Eu não estou vendo aqui se está sem. Alguém tem essa tabela aí? Não é essa da norma brasileira? Aqui, olha, essa primeirinha. Muito bem, a norma brasileira publicou essa tabela. Quem não tiver, tira a Xerox, porque vai precisar dela nas provas e no projeto. Ela é muito simples. E por isso mesmo segura. Tome cuidado com ela. Ele separa os solos em argilas, areias e siltes. Esse solo é o que vai ficar debaixo da base. É o que vai sustentar o seu prédio. Na página 3.8, depois eu passo para o vídeo, Diogo, essa tabela, tá certo? Digital. Eu abri essa tabela para pegar todo tipo de solo, para facilitar a interpretação. Então, qual é o solo que eu tenho abaixo da base? Por gentileza, eu peguei a tabela de alguém. Já vê para mim qual é o valor. Essa tabela aberta, eu preciso do tipo de solo. Na prova eu peço 3 métodos. No projeto, 8 ou 9. Tá? Porque vocês vão ter mais tempo. Então, com tipo de solo, e ele dá uma indicação do SPT. Você consegue ler para mim? Eu tenho uma argila arenosa, SPT 25. Como eu disse, esses valores são aproximados e norma nenhuma que apresenta o método semi-empírico para cálculo rápido. Vamos supor que você esteja trabalhando no interior da Amazônia, não tem sondagem, não tem nada, você pode usar essa tabela da norma. Alguém já conseguiu ler? Me dá o número da tabela e a página. Se não me engano, é a página 3.8. Tabela é 3 ponto. 3 ponto. A. Então, examinando essa tabela, que é muito simples e prática, resolve um problemão de laboratório, etc. Conseguiu ver aí? Argila com SPT. Argila dura SPT entre 20 e 50. A tabela ainda não dá a opção de argila siltosa desse jeito, né? Está aqui, olha. Argila siltosa, SPT entre 20 e 50. Ela sugere 4 quilos por centímetro quadrado. Viu aí? Ah, sim, ela não dá, né?
SAR é arenosa, tá bom? Pode escrever aí, arenosa. Entre 20 e 50, 4 quilos por centímetro quadrado. Por que que não tem ainda? Porque precisa de muitas teses ainda para vocês ir fazendo correlações. Não se conseguiu um número de ensaios ainda que tivesse SPT e capacidade de carga próxima no Brasil inteiro para completar a tabela. Então, você estima o valor. E a sugestão dele de uma forma muito simples. (4 quilos por centímetro quadrado ou 40 toneladas por metro quadrado ou 400 kPa. Usando a sensibilidade profissional poliana, esse valor é um valor razoável, baixo, alto, em média, nas fundações do país. É importante você ter essa sensibilidade. Não tem ideia? Alguém? É um valor médio bom. A norma é sábia. A maioria dos tubulões no Brasil está em torno de 4, 6 quilos por centímetro quadrado. Se exagerar para 10 é possível, mas tem que ter certeza de que tem terreno bom e que esse terreno não vai amolecer para baixo. Então, se você estiver executando uma obra com pressão muito maior do que 40 toneladas por metro quadrado ou mais do que 4, dá uma checada no cálculo. Então, nós temos a primeira média. Vamos para um segundo método. Vamos pegar o método do professor Milton Vargas, que é muito bom. Não esqueçam nunca disso. O dia que você puder fazer ensaios, faça. Ensaios triaxiais. Vai levar 15 dias, vai custar R$3.000 os ensaios. Aí calcule teoricamente. Mas nunca esqueçam de checar com experiência profissional. Se a norma brasileira pede para você usar 4 quilos, se você acha 2 ou 10, toma cuidado. Dá uma checada nos ensaios e nos métodos, como eu disse, ainda está difícil de obter, né? Vamos lá, método do professor Milton Vargas. O que ele precisa? Só do tipo de solo, não é isso? Argila arenosa. Ou seja, C de clay, 5 de normalmente, arenosa de sand. Entrando na tabela, alguém me dá o número dela e a página? Página 3, 314, 3.7. 3.3.7. Ele sugere uma tensão admissível de... Precisa estar com a tabela aqui, senão chega na prova com problemas, tá? Professor Milton Vargas. Para as areias, para as argilas, para os siltes. Para as areias argilosas, para os siltes argilosos, para a areia siltosa. Então, vou repetir, ele não dá opção também, porque não tinha muita experiência também. Argilas arenosas ele não tem. Então, por uma questão de bom senso, o que nós podemos fazer? Usamos para argila 7 e para areia 5. Fazemos uma média, já que é uma areia
5, né, é um C5S, ou seja, está no meio. Então, eu vou usar 6 como K. Então, professor Milton Vargas diz o seguinte, olha, a tensão admissível que você procura é igual o SPT brasileiro, a experiência dele é toda no Brasil, dividido por um fator K. Aqui, eu tive K igual a 7, K igual a 5. Portanto, eu vou adotar por uma pura sensibilidade, no meio 6, que vai dar e que até aqui parece um valor razoável. Para a prova face ao problema de tempo, vamos escolher 3 métodos. Tem alguma dúvida aí? Alguém não seria capaz de fazer de novo tudo isso daí? Tá bom, melhor ainda. Como eu disse, a gente procura usar o maior número de métodos conhecidos. Método 3. Vamos voltar ao meu método, que já foi visto, mas vamos repetir ele aqui. Método 3, Berberian. A grande vantagem do meu método sobre esse é que eu pesquisei muito. Não é que eu sou melhor do que eles, não, mas é porque eu vim depois deles. Então, quando eles fizeram o método, tinha muito pouca prova de carga de tubulão. Agora, quando eu vim depois, tem pouca prova de carga, não tem só muito pouca. Com vocês, depois vocês têm a obrigação de melhorar tudo isso, porque vão ter mais provas de carga em tubulão. Método 3, Berberian. Eu estou sugerindo que a tensão admissível é o NSPT sobre o fator K da base mais 1. Isso em quilos por centímetro quadrado. A resposta em quilos por centímetro quadrado. Eu sei que não foi dito aqui, mas alguém seria capaz de me dizer por que esse 1 aí na fórmula? Por que eu acrescento 1 nessa fórmula aí? O quê? Quase. Também. Muito bem. Quando a fundação vai romper, me baseei nisso. Quando a fundação rompe, as várias provas de carga que eu fiz em sapatas, em estaque, tubulão, comprovou as teorias em laboratório. Quando a gente aplica uma carga P, que vai fazer ela romper no chão, ela entra no chão, trinca aqui por cisalhamento e faz isso. Se o solo for mais ou menos rígido, a ruptura geral chega a levantar um monte de terra aqui. O tanto que ela entra é mais ou menos o tanto de solo que sobe. Um solo fofo não, porque o grãozinho entra dentro do outro. Então, quando um prédio tomba uma ponte, ela levanta o solo para o lado contrário. Dificilmente afunda na vertical, sempre tem um lado mais fraco, ou um lado onde a carga é maior. Então, a tendência é tombar. Inclina e tomba. Muito bem. Ora, para esse grãozinho que estava aqui, andar e empurrar o outro para cá, empurrar para cá, e levantar todo mundo aqui, o que eu tenho que vencer de peso?
esse grãozinho aqui, para levantar, o que ele tem que vencer, senão não levanta? Quase. Esse grãozinho, para andar daqui para cá, apertei lá, não é possível levar até o Japão, ele cisalha fazendo isso, e ele levanta daqui para cá. O que eu tive que vencer? Que força que eu tive que fazer aqui para esse levantar? Quase isso. Peso do próprio solo, chamada de tensão inicial ou geostática. Então, se eu tenho 10 toneladas de solo aqui, eu tenho que ter uma força cuja componente seja maior do que 10 toneladas, senão não levanta. Isso me permite dizer que, quanto mais funda a fundação, mais segura. Que eu vou precisar de mais força para levantar muito solo. Então, se eu tenho um tubulão de 17 metros, e se considerar o peso do solo de 1,7 toneladas por metro cúbico, eu vou ter que ter aí 250 toneladas de peso para levantar. Entenderam? Só o peso próprio do solo. Então, isso daqui, na realidade, simula aproximadamente o que seria a tensão inicial, que seria o γH do solo. Então, numa fundação de 20 metros, vezes 15, isso seria 3. Uma fundação de 5 seria mais ou menos 0,5. Uma fundação de 10 metros seria 1,5. Como é uma fórmula simples, eu adotei uma média geral de mais 1, que representa o acréscimo de força que eu tenho que fazer, que é o que me interessa. Quanto mais força eu precisar de fazer para a fundação romper, mais segura. Representa o peso do solo acima que tem que levantar. Esse solo, além de ter que levantar, ele tem que romper o solo aqui, combater uma força de cisalhamento. Então, são duas forças positivas. Quanto mais enterrado, normalmente o solo mais duro, mais resistente, e mais peso para levantar. Então, a teoria fica um pouco mais próxima do fenômeno físico, ou seja, representa essa tensão geostática. Muito bem, da mesma forma, esse K da base, segundo a minha sugestão, é entrando-se com o solo, que é uma argila de C de clay, 5 de mais ou menos S de senda arenosa, e o SPT brasileiro é o N72, que é igual a 25, nós encontramos na tabela, número, alguém me dá o número da tabelinha? Aliás, essa tabela eu não preciso do SPT, né? Eu vou precisar dele mais tarde. Tabela, página 3, qualquer coisa, e tabela também 3 ponto. Alguém, por gentileza? Página. Três nove? Oi? Ah, sim, porque eu já... Então, aquele outro 3 não era 3, era 9 também? Vamos continuar aqui, depois eu corrigi. Então, era 9 também. 9 ponto... E a tabela... Bom, como eu falei, eu tive o privilégio de vir 50 anos depois do Milton Vargas e desse pessoal. Então, eu tive mais elementos de comparação. E, novamente, faço aquela solicitação. Hoje e sempre, daqui 10, 20, 30 anos, eu acho que eu ainda vivo mais uns 50. Quando vocês fizerem uma obra e fizerem prova de carga, não esqueça de mandar para mim, que eu vou aferir isso daí. Manda a sondagem e a prova de carga. Mas daqui 10, 20 anos, eles estão fazendo também mais ensaios.
de coesão, ângulo de atrito, peso específico, ensaios traxiais. Mande para mim, por gentileza, que eu vou melhorar a minha correlação. Senão eu vou ficar dependendo só de publicações, de congressos, obras que a gente próprio faz e tal, entendeu? A gente pode acelerar o futuro fazendo isso. Então, 1K deu quanto? Quanto? 4,7. Portanto, a tensão admissível que eu estaria sugerindo para essa obra em argila arenosa seria 25 golpes dividido por 4,7. Alguém já calculou para mim, por favor? Dá 5, mais um. 5,68 quilos por centímetro quadrado. Viram que a experiência me ajudou um pouco. Eu já posso ser um pouquinho mais econômico na minha obra. Enquanto os métodos estavam dando 4 quilos, eu estou sugerindo 5,7. Não? Tem um erro aí? Alguém recalcula, por favor? Mais econômica ainda. Deu 6,32. E olha que eu sou considerado um projetista conservador, hein? Tá bom? Mas é o mesmo valor, por isso é que está aí. É o mesmo valor. Só eu que diferenciei para tubulões. Tá bom? Do capítulo 9, você ainda tem mais algum método que eu possa usar agora? Já no capítulo 9, porque a gente já sai do capítulo de Albieri e Sintra. É um método também muito bom do pessoal de São Carlos. Ele adota o sigma zero, só que ele limita no máximo 0,4 kg por centímetro quadrado, ou seja, 4 toneladas por metro quadrado. Ele recomenda não passar disso. Então, método 4, Albieri e Sintra. De São Carlos. Eles disseram que a tensão admissível é o SPT brasileiro, dividido por 1K também, mais a tensão geostática, sendo que a tensão geostática não pode passar de 0,4 quilos por centímetro quadrado, ou que corresponde a 4 toneladas por metro quadrado. Alguém ficou com alguma dúvida aqui, até aqui? Tem alguém com dúvida? É bem tranquilo, né? Então, vamos preparar isso bem para a prova ficar bem fluidazinha. Então, esse valor de K do Albieri e Sintra, ele adota como uma constante 5. Independentemente do tipo de solo. Veja que não é um valor que ficou muito longe do que todo mundo encontrou, não. É uma forma mais simples de resolver. É lógico, é para todo tipo de solo. E é fácil de entender que cada tipo de solo vai ter um K diferente, né? Mas é uma questão de experiência. Então, a tensão admissível seria 25
dividido por 5, mais sigma zero. Alguém poderia me dizer como é que eu vou calcular esse sigma zero para pôr nessa fórmula? Alguém sugere, por gentileza? Quanto é que vale sigma zero? Ou chamada tensão inicial, ou também conhecida como sobrecarga, vale? Alguém falou aí? Gama H. Quando eu não tenho gama, qual o valor que eu costumo adotar como média geral? 1,6 toneladas por metro cúbico. O H tem 17 metros, que é a profundidade escolhida. Alguém com máquina aí, por gentileza, calcula. 2 pessoas, confere, por gentileza. 28 por aí? 27,2 toneladas por metro quadrado. Ou seja, a 17 metros de profundidade, essa força aqui tem que gerar uma componente de 27 toneladas em cada metro quadrado para levantar o solo e romper. Por isso, nós achamos que a contribuição do peso solo é importante na resistência. Sapatas e fundações, tanto em tubulantes quanto... nunca se coloca a 0 metros. É uma falha elementar. Pessoal que faz silos de petróleo e tal, costuma colocar o silo a 0 metros. A 0 metros esse silo rompe rapidinho, porque não tem sobrecarga. Então, jamais coloque a fundação na superfície, pelo menos 1,5 metro de profundidade, pelo menos. Porque senão todo aquele solo que fica na beiradinha sob pressão, ele pula fora. Quando o solo, nessa zona chamada de plastificação, sai, é uma falha elementar. Vários silos tombaram por causa disso. Ora, a área diminui, é como se ele ficasse com a beirada no ar. Aí é uma ruptura progressiva, vai até desabar. Então, como essa sobrecarga ajuda, porque eu tenho que levantar esse solo, ela tem uma função importante. Por isso, eu acho que os métodos que levam em conta uma ajuda da sobrecarga são fisicamente mais consistentes. Então, nós teríamos 2,72 quilos por centímetro quadrado, que é maior do que 0,4. Portanto, eu só vou adotar, no máximo, 0,4. Que dá 25 sobre 5, mais 0,4, que dá 5,4 quilos por centímetro quadrado, que é a pressão que os 2 professores, são muito bons, sugerem para a base de um tubulão. 5,4 quilos por centímetro quadrado, numa argila arenosa com SPT 25. Método 5. Alguém me sugere um que está na lista aí? Eu estou recomendando não passar de 12 quilos por centímetro quadrado se alguém desse um método dele chegar a mais de 12. É possível, sim. Em Águas Claras, aqui em Brasília, e também em Fortaleza, nós arriscamos, por falta até de espaço, utilizar na base de fundações curtas 12 quilos por centímetro quadrado. Aqui em Brasília, a 2 metros, 3 metros, eu tinha um silt muito duro, 50 golpes. Um prédio de 28 andares. Nós fizemos uma fundação do tamanho maior, 2 vezes o bloco, do que essa sala, mas a 2,5 metros, com 12 quilos por centímetro quadrado, para pegar uma carga de 7.000 toneladas. Está lá funcionando muito bem. A mesma coisa em Fortaleza. Tem uma área de Fortaleza que tem areia compacta.
Tanto é que vocês vão ver sapatinho com 1,5 m de profundidade. Mas cuidado, toda a zona marinha tem debaixo da areia argila mole, sedimentação marinha. Precisa tomar cuidado. Veja, cidade de Santos, Recife, Itapema, no Florianópolis, Santa Catarina, todas elas têm uma camada de areia muito dura que gera uma tentação para a gente colocar estacas na camada de areia. Só que ela tem 3 metros. E depois 20 metros de turfa, de lama preta. Tá bom? Cuidado. Então, método 5, Decur Quaresma. Só Decur. Tem o Decur e Quaresma também, que é muito bom. O Decur diz o seguinte, olha, a tensão admissível vale 25 vezes o SPT brasileiro, mais a tensão geostática linha. Isso na unidade de kPa, ou quilonewtons por metro quadrado. Eu sei que já faz uma distância lá dos cursos de mecânica dos solos. Essa convenção linha para tensão, para ângulo de atrito, para coesão, significa o quê? Alguém se lembra? Tensão efetiva. O que é tensão efetiva? Isso. É a tensão real, grão-grão, que é a que interessa. Se tiver debaixo d'água, a água vai empurrar o grãozinho, vai tentar afofar o solo, diminui a resistência ao cisalhamento, que é aquela resistência básica da engenharia. Então, a tensão total, que é o peso do prédio, é igual à efetiva, que passa de grão para grão e passa para a água também. Você comprimiu a água, recebe pressão, só que a água pode sair. Por isso, é bom sempre trabalhar com aquela resistência grão a grão. Quanto maior a pressão dos poros, ou pressão neutra, ou pressão da água, pior para nós. Tanto é que na época de chuva, desaba muitas coisas. Por quê? Aumenta a poropressão, cai a pressão efetiva, além de tudo, num solo coesivo, o que a água tira de muito importante? Sucção, que é um componente importante da coesão. Então, ele sugere fazer isso, o que significa dizer que, se tiver debaixo d'água, eu tenho que subtrair 1 no peso específico. Se o peso específico médio do solo é 1,6, debaixo d'água, menos 1, 0,6. Que é a mesma coisa de subtrair aqui a poropressão. Como não tem água, vamos atotar os mesmos 1,6. Então, a tensão admissível seria 25 vezes o SPT 25, mais a tensão geostática, que como não tem água, é igualzinha que a gente calculou, que deu grande, né? Deu 2,72 quilos por centímetro quadrado, que é 100 vezes maior do que o kPa, ou mesma coisa, o quilonewton por metro quadrado, mais 272. Portanto, segundo o Decur, alguém já calcula para mim? Deu? R$897, por acaso? Então, a tensão admissível vai ser igual a 897 kPa,
quilopascal ou 8,97 quilos por centímetro quadrado. Alguma dúvida até aqui? Mas o nosso caso é coesivo mesmo, apesar de ser, quando o substantivo, que é coesão, que é o ser, que é argila, entra na frente é porque o comportamento é coesivo. Argila arenosa, tem areia, mas o comportamento é coesivo. Quando o substantivo é areia argilosa, tem argila, mas o comportamento é de areia. Está vendo o tanto de coisa que você tem pela frente na sua vida? Mecânica de solo extremamente apaixonante. Olha, daqui para cá tem um salto enorme, tem que pesquisar. Entendeu? Então, a área de pesquisa, principalmente no Brasil continental, é fantástica, é apaixonante. Vamos ver o método da prática brasileira. No Brasil inteiro existe uma prática consagrada também. Não quer dizer que ela é mais poderosa do que as outras. Lembram daquele estatístico que fez as previsões melhores da eleição passada? Ele ponderou em quantos acertos tem. Então, toda vez que você tiver uma prova de carga, se falar o método DECU, bateu em cima, começa a dar um peso para ele. Entendeu? Dá mais força nesse método. Só assim qualquer previsão de político ou de capacidade de carga experimental vai chegar num valor mais próximo do real. Então, método 6, método da prática brasileira. Eu não sei qual é o autor, mas é considerado uma média geral. Nem sei se ele acerta mais do que os outros. Por quê? Porque tubulões, infelizmente, tem pouca prova de carga por causa do custo. Ele diz que a tensão admissível vale, quer confirmar a fórmula? É 20 vezes o SPT, o brasileiro, mais a tensão geostática. Tem limite para a tensão geostática? 40 também. Tensão efetiva, menor ou igual 40. No projeto de tubulões, a gente não vai preocupar com tensão efetiva, porque sempre eu vou fazer um tubulão a céu aberto, acima da água. Lembra que no módulo 1 eu disse que é possível escavar debaixo d'água, com bomba. A pessoa trabalha bombeando, mas precisa ter um solo coesivo, duro, porque senão fecha e mata a pessoa. Ou então ar comprimido, que é outra história. Aí é caro, demorado e cheio de imprevistos, né? As nossas pontes, quase todas, são em ar comprimido. Complicado. Então, a tensão admissível vai ser 20 vezes 25 mais o sigma linha, que dá maior do que 40 já visto, adota-se, então, 40 kPa, que vai ser, então, que é igual a 6,65 quilos por centímetro quadrado. Verifica que a maioria dos métodos, a não ser nos mais novos, se quiserem contratar o DECUR para fazer seu projeto, pode, ele é mais econômico, né? Quanto maior a pressão, menor a brasa, e é muito competente. Só que, na maioria dos casos, nós preferimos trabalhar com a média razoável para não correr risco nenhum. A diferença não é grande, mas é importante a gente caminhar para uma coisa mais racional. Próximo método, por gentileza, do Teixeira.
540? Ah, é 20 vezes 25. Desculpa. Eu estava com outro valor na cabeça. Então, aqui dá 540, que é igual a 5,4 kPa, tá? Quilo por centímetro quadrado. O método Teixeira, que também é um bom método, já recomendo ir começar a fazer o projeto com esses métodos todos, e já vai trazendo para mim. Professor Alberto Henriques Teixeira. Ele diz que a tensão admissível para tubulões é igual ao SPT brasileiro dividido por um fator único, parece que 5, se não me engano. Confere? Ah, então ele trabalhou em KPA. 20 vezes N72 é igualzinho ao método brasileiro. Então, ele adota o mesmo valor do método brasileiro, ou seja, a gente vai ter peso 2, ele imita a tensão geostática, então vai dar um valor maior. O SPT. SPT. Então, o Teixeira diz o seguinte, essa fórmula dele tem que estar dentro dessa faixa. Portanto, a tensão admissível vai ser 20 vezes 20 mais tensão geostática sem limite. Alguém se lembra 272, que isso então vai dar 672 kPa, ou 6,72 quilos por centímetro quadrado. Também tem um método Alonso, que é muito bom, é um pouco assim, econômico demais. Eles sugerem um SPT sobre 3, só que SPT é entre 6 e 20. Então, método Alonso, método 8, método Alonso. Ele sugere que a tensão admissível seja igual ao SPT brasileiro desde que o SPT esteja entre 20 e 6 e o SPT sobre 3. Costumam dar valores altos. Então, a tensão admissível para tubulão, ele já baixou esse valor aqui, supondo que tem um sigma zero aqui. Ele já englobou na fórmula dele. Vai ser 25, que acaba sendo 20, porque é um máximo de 20, sobre 3, que dá 6,66. Nenhuma dúvida aqui, né? Se por acaso, daqui a alguns meses aparecer algum outro método, faça também. Veja que depois que a gente entende essa mecânica, é 2 minutos para cada método. Tá? Vamos fazer um método Aoki Decour, Aoki Veloso, que está aí.
Método 9. Método 9, Aoki e Veloso. Todos são consagrados na prática brasileira. Ou seja, os peritos que apoiam o juiz, o dia que você também for um perito, ele vai acreditar que a utilização desses métodos não foram assim levianas, não. É um pessoal que tem muita experiência e muita obra. Não são só professores. Quadro negro aceita qualquer coisa. Uma coisa é fazer o quadro negro, a outra é assinar o termo de responsabilidade técnica embaixo. Vai uma diferença muito grande. Tá? Então, são pessoas muito conceituadas. O Veloso, eu acredito, ele morreu há 2 anos, ele pode ter sido, ao meu ver, uma das maiores cabeças de fundações do mundo. Muito respeitado. Então, o Aoki Veloso, ele diz que a tensão admissível é 1,1 vezes K, um Kp de ponta de Aoki Veloso, vezes o SPT. Sem limitações. O Kp do Aoki Veloso está dado na tabela que pode estar anexada aqui, ou lá do capítulo 6. Kp Aoki Veloso. Não, essa é Decur Quaresma. Nove. 22. Então, Aoki Veloso diz o seguinte, olha, a tensão admissível em quilos por centímetro quadrado é 1,10 vezes Kp do Aoki, cada ponta ou da base de Aoki Veloso, vezes o SPT. Basta o tipo de solo, né? Na tabela, com argila arenosa, entro na tabela 9,22, por gentileza, o Kp de ponta do Aoki Veloso é 9,22, tabela 9 alguma coisa, 9,53, dá um K igual 35 em toneladas por metro quadrado. O que equivale a 3,5 kg por centímetro quadrado. Tem um erro aí. Toneladas por metro quadrado, vai dar um valor enorme, né? Esse K em toneladas por metro quadrado. Passando para quilo por centímetro quadrado, seria 3,5, o que dá um valor muito grande. O SPT é 25. Então, vamos trabalhar com a fórmula em kPa, que é 110, se não me engano. Volta aqui, por gentileza. Há uma inconsistência na fórmula do Aoki Veloso. 110 vezes K, que seria 35, vezes SPT 25, vai dar um valor absurdo alto. Está na tabela tal. Eu vou falar com a Aoki hoje, e na próxima aula eu corrijo. A Aoki ainda vive, Dirceu não. Por sorte nossa. E vamos finalmente para o método Decur Quaresma. Não, mas aqui não daria ainda. Tem um erro aí de 100 vezes, possivelmente. Porque, olha, isso vezes 35,
vai dar uns 40 vezes 20, vai dar 800. Pode ter certeza que é um erro de unidade. Eu só verifico, eu falo com ele hoje. Olha aqui, pode considerar esse valor aqui, olha. Que dá quanto? Alguém na máquina aí, por favor? Dá 962,5 kPa e não quilos por centímetro quadrado, viu? Que dá 9,62. E, finalmente, o método... Qual era o número do AOC, por gentileza? 9 ou 8? Método 9. Então, método 10, Decura e Quaresma. Tensão admissível é igual. Vai depender do fator do Decur também e vai depender do SPT também. K de ponta, KP é K de ponta, que K depende do solo. P ponta, DQ, Decur, Quaresma. Vezes um fator C, vezes um N72. Eu também... Oi? Nós fizemos o primeiro, só Decur. Agora é Decur e Quaresma. Então... Aqui entra o fator K, que depende do solo, P de ponta, Decura e Quaresma, vezes o fator C de Decura e Quaresma, vezes o N72. Verifica para mim, tem algum fator, 10, 100, alguma coisa aqui de transformação? Não. A fórmula é essa? Já, mas não tem transformação de unidade. Oi? Muito bem. Entrando com esse solo na tabela, me dê o número da tabela do Decur Quaresma, por favor. 9.5.4, página 9.20. 9.5.4, 9.26, que vai dar um K da ponta de Decur Quaresma e um fator C também de Decur de Quaresma de K. Foi quanto? — 0,75 para o K e o C, 26. Aqui tem um quarto disso. — 26 também toneladas por metro quadrado. KP dá 0,75 vezes 26 vezes 25 dividido por 4, que dá 121,88 unidades toneladas por metro quadrado. Segue a única unidade que existe, que é essa daqui, olha, toneladas por metro quadrado. Que isso aqui, então, dá 12,18 toneladas, ou quilos por centímetro quadrado, desculpem. Para seguir a recomendação nossa, vamos baixar para 12 quilos por centímetro quadrado.
apesar de simples, nós chegamos à etapa mais importante do cálculo de um tubulão, que é a pressão que o solo vai resistir sem te dar problema nessa obra. Procuramos usar todo o conhecimento existente hoje, que são 10 autores. O que nós faremos no próximo passo, na próxima aula, vai ser expurgar quem tiver 30% fora, para cima e para baixo. Então, vamos fazer uma primeira média. Quem tiver 30% acima e baixo, fica fora do trabalho. Aí, com aqueles que ficaram, os restantes, nós fazemos a segunda média e vamos usar no projeto. Então, se os senhores já quiserem, já pode começar o projeto, porque possivelmente dentro de, no máximo, 2 semanas, nós já estamos em condição de fazer o projeto e a prova. Muito bem, alguma dúvida até aqui? Então, até quinta-feira e muito obrigado.